Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total para mais um pedacinho da Torá. É uma satisfação muito grande poder compartilhar com vocês alguns ensinamentos da Torá. Esta semana temos uma data muito especial. Hoje é um dia muito especial e eu quero compartilhar com vocês essa data e aproveitar para fazer um estudo de um tema que muitas vezes alguns colegas perguntam aí no chat e alguns morim já explicaram um pouco, mas eu gostaria de então trazer um pouquinho mais de profundidade nesse tema que é o calendário. Então peço a você que abra o seu coração para que o Eterno fale diretamente a você todos os ensinos que ele nos traz, e peço também agora que você aperte o cinto para que a gente possa tratar desse tema tão interessante que é a marcação das datas festivas do Eterno, né? Essas datas vão ser discutidas, apresentadas em detalhes agora no próximo livro, Vaikra. Vaikra é um livro fantástico que nós iniciamos agora no Shabat. Nós iniciamos o estudo desse livro maravilhoso e um dos itens a ser discutido ali, a ser apresentado para nós, são as festas do Eterno. Então é muito importante a gente conhecer como isso é determinado ao longo do ano, como a gente pode trabalhar essas datas, né? Como a gente vai encontrar essas datas no nosso calendário gregoriano, que é o calendário que a gente utiliza no mundo ocidental. Existem vários calendários utilizados por vários povos, por várias religiões, inclusive, e o calendário gregoriano é o calendário mais utilizado. Mesmo quem utiliza um outro calendário acaba utilizando o calendário gregoriano pela sua simplicidade, pela sua facilidade, pela sua universalidade. Tá? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Né? Vaikra significa e chamou. Para quem conhece, tem a Bíblia em hebraico, conhece a Bíblia em hebraico, sabe que esse livro aqui, ele inicia com a palavra Vaikra e chamou com um aleph um tamanho reduzido. Né? No Shabat vai ser discutido o que significa esse aleph reduzido. Hoje nós não vamos discutir esse assunto, nós na verdade não vamos discutir um pedacinho da Parashá Vaikra. Né? Mas eu quero dizer que hoje, 7 de Adar, ou o nosso dia especial, justamente o dia 10 de março, é um dia que deve ser lembrado por todos nós que estamos no caminho de Techuvá, por todos nós que amamos os ensinamentos do Eterno, amamos a sua Torá, porque é o dia de nascimento e o dia de morte do maior dos profetas que já passou pela face da terra, que é o nosso querido Moshe Rabbeinu, que o Eterno o tenha em boa memória. Que nós possamos sempre lembrar o nosso querido mestre, que nos trouxe tantos ensinamentos, que nos tirou do Egito, que nos mostrou como sermos melhor, uma pessoa que tinha um contato direto com o Eterno, falava com o Eterno o tempo todo, teve uma vida exemplar, repleta de milagres e sinais do Eterno, e uma pessoa que sempre foi humilde, né, que sempre foi um condutor de ovelhas durante um período de sua vida e um condutor, um pastor de homens durante um outro período de sua vida. Então, uma data que a gente deve sempre lembrar, trazer na nossa mente, no nosso coração, com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração. Vou fazer um resumo rápido da vida desse grande mestre, que sua vida foi dividida em 3 períodos de 40 anos, como nós já comentamos em outros estudos. Né? O primeiro período foi desde o seu nascimento e
até ele sair do palácio do faraó. Ele era filho de Amram. Amram era filho de Querate, e Querate era filho de Levi. Então, ele, por parte de pai, era neto de Levi. E por parte de mãe, por parte de pai, ele era bisneto de Levi. E por parte de mãe, ele era neto de Levi, porque Amram casou com sua tia Ioquebede. Então, nós vemos aqui que ele era totalmente levita, né, por parte de pai e por parte de mãe. Tinha 2 irmãos, a sua irmã Miriam, que era 6 anos mais velha, e seu irmão Aharon, que era 3 anos mais velho, que o acompanharam até o início da jornada pelo deserto, já lá com os seus 80 anos, não veremos mais à frente. Naquele período de seu nascimento, o faraó tinha determinado que todas as crianças nascidas fossem lançadas no Nilo e, por uma habilidade da mãe de Moshe, ele foi colocado no cesto e a filha do faraó Temutes, ela resgatou essa criança do Nilo e deu-lhe o nome egípcio Moshe, né? Moágua, She, preservado. Ele foi preservado da água, então ele foi tirado da água, né? Então, é por isso que ele tem esse nome egípcio, né? E se a gente olhar bem esse nome, Men, Shin e Rei, é o mesmo nome de Hashem, né? Então, é um nome que traz muitas interpretações dentro do nosso estudo da Torá. Ele foi amamentado e criado pela própria mãe, mesmo que Termutes não soubesse que ela era a mãe dele, por uma habilidade da sua irmã Miriam. Ele foi amamentado e criado pela própria mãe, e a mãe foi a primeira mulher na história a receber um salário para criar o próprio filho, né? E mais à frente, Termutes apresenta essa criança, devido à sua beleza, à sua inteligência, ao seu pai, como um presente do Nilo, né? E ele é educado então para ser o sucessor do faraó, se torna um bravo guerreiro, ganha algumas batalhas para o faraó, e aos 40 anos, quando Termutes casa e tem um outro filho, um outro descendente direto do faraó, ele vendo que não vai ser conduzido ao trono, ele deixa Mitzrayim, o Egito, e vai para a terra de Midian. Nesse período ele casa com Siporá, tem 2 filhos, Gershom e Eleazar, e tem como seu sogro um sacerdote, Itró. Itró, que foi uma grande pessoa também, um justo, né, que trouxe muita tranquilidade para Moshe, que trouxe muitos ensinamentos para Moshe, que trocava com ele muitas ideias e que depois passa a admirar Moshe pela sua relação com o Eterno, né? Então, nesse período em que ele vive com Itró e Siporá, ele é um pastor de ovelhas, né? Na terra de Midian. Midian é uma terra de um descendente de Abraão e Queturá. Queturá é a mulher que casou com Avram depois que Sara morreu. Pastoreando as ovelhas, ele sobe ao Monte Horeb, que é o Sinai, e encontra uma sarça, né, uma planta que não tem fruto, nem tem cheiro, nem tem aroma, que queimava sem se extinguir, e aí então ele passa a ter um contato com o Eterno, e o Eterno mostra a ele como ele deveria retirar o seu povo da escravidão do Egito, né? No terceiro período de sua vida, nos 2 primeiros anos, ele vai para o deserto com toda a tribo de Israel e sua irmã e seu irmão, né? Confronta o faraó para libertar o seu povo, recebe do Eterno as 10 palavras, as penalidades para as transgressões dos mitzvot do Eterno, recebe também o projeto do Mishkan, as regras da Kasherut, como nós vamos ver no próximo livro de Vaikra, e se torna um pastor de homens, né? Nesses 2 primeiros anos, morrem sua irmã e seu irmão, e ele passa então para o último período da sua vida, que é a travessia do deserto de Negev com seus amigos Yehoshua e Caleb, que são os 2 únicos que saíram do Egito
e entram na Terra Prometida, e mais à frente, nesses 38 anos, a gente não tem na Torá nenhuma informação do que ocorre nesse período, né? Mas no último momento as portas de entrada da Terra Prometida, ele sobe ao Monte Nevô, né? vê toda a planície, vê toda a Terra Prometida que seria dada ao povo de Israel, e então ele sobe ao monte no dia 7 de Adar e falece, e ninguém sabe onde ele foi enterrado, ninguém sabe o lugar de sua sepultura. Sua morte foi pranteada por 30 dias, e então nós temos hoje aqui o 7 de Adar, né, a morte de Moshe. Então, é uma data muito interessante, né, porque ele nasce em 7 de Adar, que hoje é o dia 10 de março, e nesse período, nessa data, foi também a data de seu nascimento, né? E no próximo Shabá, a gente começa aqui a porção Vaikra, o livro de Vaikra, né? O livro de Vaikra sempre acontece nesse período da primavera do hemisfério norte, né? No mês de março e abril. Agora é muito interessante, né? Antes de me aprofundar aqui, eu quero convidar vocês aqui para no dia 13 de março, né, que seria 10 de Adar, a gente vai ter aqui no canal uma explanação sobre a festa de Purim, né, a festa de Purim que acontece aqui no dia 17, né? Então nós vamos aqui apresentar no dia 13 às 19h15 todo o processo que vai acontecer aqui, todos os passos que vão acontecer para a gente celebrar Purim, e no dia 16 nós vamos ter também às 19h15 a leitura do livro de Esther, né? Esther é muito importante na história do povo israelita, porque Esther consegue salvar o povo israelita do seu extermínio, da sua morte, né? E as pessoas mais atentas já devem ter percebido aqui que nós temos Adar 1 e Adar 2, né? O que significa isso, né? Porque a gente sempre ouviu falar do mês de Adar, e aqui nós temos Adar 1 e Adar 2, Adar Sheni e Adar Sheni, Adar Rishon, né? Então, Adar Errad, na verdade. Bom, para fazer esse estudo, para apresentar para vocês o calendário, eu fui procurar muitos dados na internet, né? Porque a internet ela tem hoje um repositório de informação de tudo que você puder imaginar, você encontra aí nas consultas da internet, alguém já publicou alguma coisa. Só que foi uma experiência muito triste, né? Eu confesso que é uma experiência muito triste, porque você pode perguntar qualquer coisa na internet e ela vai te responder também qualquer coisa, né? Muitas vezes não tem fundamento, ou não tem conteúdo, ou então se passa longe de muita verdade. Então, é espantoso como pessoas muito inteligentes colocam coisas tão importantes na internet, mas ao mesmo tempo mostrando uma total ignorância no sentido de falta de conhecimento, de falta de buscar conhecimento. Por quê? Porque quando se trata da Torá, dos Moedim, as pessoas que colocaram as informações que eu vou mostrar para vocês, elas não têm ideia do que é um Shabat, não têm ideia do que é um Moedim, não têm ideia absolutamente nada do que aconteceu, nada do que está ensinado nesses 5 livros, nem mesmo a parte histórica que está detalhada nesse livro. Então, é muito triste a gente se deparar com esse total afastamento da Escritura, né? Então, as pessoas elas esquecem a Escritura, elas colocam a Escritura
dentro de um baú e não se preocupa com o que está escrito ali, não procura conhecer o que está escrito ali. Então, a internet diz que a marcação de dias vem lá do Sumério, dos caldeus, em 2700 a.C., né? Que os meses eram lunares, de 29 a 30 dias, com um ano de 354 dias, e a cada 3 anos se acrescentava um mês, e os egípcios já usavam o calendário solar com 365 dias. Né? Então, total desconhecimento de que isso aqui está tudo dentro da Torá, já vem explicado dentro da Torá, em vários trechos a gente pode inferir esses números. Né? Então, é muito interessante esse desconhecimento. Né? Não sei se isso é proposital, quero crer que acontece por realmente não querer aprender um pouco mais, aprender a verdade, né? Simplesmente ouvir falar e colocar na internet, divulgar. Por isso eu sempre falo para as pessoas tomar muito cuidado com as consultas da internet. É importante verificar, é importante questionar, é importante buscar as fontes, porque a internet hoje é o maior difusor de Lashon Hará que a gente tem, né? De conversa fiada, de mentiras, de baboseiras. Então é muito importante a gente fugir dessas informações erradas. Infelizmente, alguns anos atrás, Moré Marcos Felipe apresentou alguns dados sobre calendário, sobre o Réveillon, sobre as festas pagãs de Réveillon e Natal, e dali eu pude então confirmar alguns dados e então montar esse shiur de hoje. Né? Então, nós vemos lá em Gênesis 1:5 que Elohim deu o nome de dia para a parte de luz, né? O dia. E a parte de escuridão ele chamou noite, ou seja, houve um entardecer e houve uma manhã, o dia 1. Então daqui a gente já define que horas começa o dia, que horas começa a noite, né? Qual o período de um dia, que o dia na Torá não se inicia à meia-noite, se inicia ao pôr do sol. Então nós vamos ver mais à frente que isso vem de Gênesis 1:5 e é adotado no calendário judaico. Né? E a marcação dos dias festivos de Moedim, ele vem aqui de Bereshit 1:14, Vayon Elohim Yehi Morot Bir Kiyah Hashamaim Lehav Gil Ben Hayon U Ben Haylaila U Hayu Lotot U Ul Moadim U Liamin U Shanim. Haja luzes no firmamento, né? Luzes no firmamento dos céus, para ver a separação, né? A diferença entre o dia e entre a noite, e que eles sirvam de sinais para as épocas Moedim, designadas, e para dias Yamin, dias, de Shanim, anos. Então, na Torá, no início, já em Bereshit 1:14, o Eterno diz que os luzeiros, né, Sol e Lua, serão para determinar os dias, determinar as festas do Eterno. Né? Não está preocupado com o dia dia comercial, mas sim para os dias em que ele vai determinar que são dias festivos, né? Que são dias de festas do Eterno, como nós vamos ver no livro de Vaikra, as 8 festas, os 8 dias de festa do Eterno. Então, o calendário judaico, Kalu Hashanah, o calendário anual, ou basicamente a gente chama de Luar,
né? E eu até acho interessante, porque quando o que é baseado na Lua, né, como nós vamos ver, e quando a gente fala que a noite tem uma lua bonita, uma lua cheia, a gente fala de luar, né? E eu acredito que essa palavra luar na língua portuguesa vem dessa palavra luar, né? Que é muito parecido, e a gente sabe que a nossa língua tem uma influência muito grande do povo judeu que veio nas caravelas, né? Praticamente 70% do povo que veio nas caravelas era judeu, então a gente tem muitas palavras na nossa língua que, inclusive o nome do nosso país tem origem judaica, né? Então esse é um calendário, né? Então aqui dentro nós temos o calendário gregoriano e aqui fora nós temos o calendário judaico, né? O primeiro mês judaico é Nissan, o segundo Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Shvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, né? E aqui esse mês de Adar é que nós vamos ver que existe um Adar 1 e um Adar 2. E os meses do calendário gregoriano começam exatamente no meio do mês hebraico, do mês judaico. Aí nós vamos ver por que isso. Na Torá, a gente vê que a primeira mitzvah dada a Moshe, ela acontece antes da sua saída do Egito, né? Quando o Eterno diz a ele que a lua nova será para vocês a cabeça, o início dos meses, o primeiro mês do ano para vocês. Então, o Eterno está apresentando naquele momento que a lua nova deverá ser utilizada para marcar o início de cada mês, né? Então, essa marcação é que recebe o nome Luar. Ele é elaborado conforme o Rosh Chodesh, ou seja, a lua nova, o início do mês judaico. E aqui é interessante a gente falar um pouquinho sobre lua nova, né? Eu sempre na minha vida pensei assim, a lua cheia é fácil identificar, né? Porque a lua cheia ela está toda brilhante lá no céu, a gente identifica que ela está cheia de luz. A lua crescente é fácil verificar, se a gente olhar para o céu aqui no hemisfério sul, a lua crescente parece um C, a letra C, então é fácil identificar que é crescente. E a lua minguante, a gente olha para o céu e vê uma letra D, né? Então é praticamente fácil, todo mundo identifica a letra D com decrescente, com minguante. Mas e a nova? A nova a gente não vê nada. Então, quando era criança, eu pensava, como é que a lua é nova? Não é nova, é a mesma lua. O que acontece é que o ciclo lunar começa na lua nova, é um novo ciclo que está se apresentando, né? Então aqui nós temos esse Rosh Chodesh, né? Marcando o início, o começo de um novo ciclo, né? Da Terra, da Lua girando aqui ao redor da Terra. Então é muito interessante a gente ter isso claro, porque muita gente não entende que a Lua inicia o seu ciclo na nova e não na cheia. Por quê? Porque é muito mais fácil ter uma total escuridão e começar a ter claridade do que uma total claridade você não vai perceber quando ela começa a escurecer. A gente nunca sabe exatamente qual o momento da lua cheia, né? Porque você olha, a lua está toda brilhante, você não percebe se ela há uma hora atrás estava mais brilhante do que agora, ou ontem estava mais brilhante do que hoje, né? Então é muito interessante a gente verificar que na lua nova você não vê nada. Então realmente nesse momento que você não vê nada, essa lua é a lua nova. Quando ela começar a aparecer um pouquinho de luz, ela já deixa de ser nova, ela já começa a sua fase crescente, ela já começa o seu novo ciclo, né? Então, conta o Midrash que quando Elohim mostrou a Moshe a lua, né, ele dizendo quando a lua se renovar será Rosh Chodesh, início do mês, Moshe não entendeu muito bem, não conseguiu captar exatamente como é que ele faria essa identificação, né? A Guemará, Menahot 29a, ele
e mostra que Moshe não entendeu muito bem como é que seria o sistema de fixação dos meses conforme Elohim havia mostrado, como é que a Lua deveria estar se apresentando no céu. Porque no ciclo lunar a gente vê quando a Lua começa a crescer, né, quando a Lua começa a sair, sai de Lua nova, começa a crescer, ela parece uma foice, uma laminazinha de luz nos céus, né? Com o passar dos dias ela aumenta, no meio do mês ela se torna grande, se torna cheia e depois começa a diminuir para nascer novamente. Então esse é o ciclo, né? O dia, então, esse dia em que ela pouquinho antes dela aparecer essa foice é que é um Rosh Chodesh, né? O início do mês judaico. E quando se anuncia o primeiro dia do mês, esse anúncio do dia do mês é chamado de Kiddush HaKodesh, a santificação do mês, né? Então você só está santificando o início de um novo período, uma nova etapa que o mês está começando. Né? Então, como é que isso era feito? Duas testemunhas, né? O Eterno sempre mostra na Torá que sempre são necessárias duas testemunhas oculares de confiança declaravam ao Sanhedrin, né? Aos líderes, né? Que a lua ocorrera numa determinada data. Então, a partir dessas duas testemunhas, era declarado, então, o Rosh Chodesh, ou seja, a lua nova tinha acontecido e as pessoas eram informadas de que aquele mês havia começado. Então, o calendário judaico, ele é bastante complexo, é muito difícil de ser elaborado, né? Tem várias características, eu vou apresentar aqui algumas para vocês, justamente pela dificuldade em se marcar esses tempos, né? Porque a Lua gira em torno da Terra, mas ao mesmo tempo a Terra gira em torno do seu eixo. Então, o período de uma volta completa da Lua ao redor da Terra é de 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Então, como é que a gente vai marcar isso no calendário, né? Às vezes acontece a lua nova no meio da noite, às vezes no meio do dia, às vezes na parte da manhã, na parte da tarde, enfim, a gente não tem como definir o início do mês nesses horários. Então é mais fácil dizer que dividir o ano em meses completos, né? Os meses ímpares são chamados meses completos e tem 30 dias. E os meses pares são chamados incompletos e tem 29 dias. Então aqui a gente teria uma média de 29 dias e meio. Só que ainda tem 44 minutos aqui, né? Então isso aqui vai causar uma variação depois de vários meses. Então, por exemplo, um mês hebraico regular, ele tem 12 meses e 354 dias, ou seja, 12 vezes 29 e meio, né? 12 vezes 29 e meio vai dar 354 dias. Desculpe, 12 vezes um dia mais curto tem 353, um ano hebraico mais curto tem 12 meses e 353 dias. E um ano hebraico mais longo, chamado Solemar, tem 12 meses e 355 dias. Então a gente vê aqui que o ano pode ter 353 dias, 354, 355, justamente por conta desse período aqui de 12 horas e 44 minutos. E o que acontece? Se o mês é incompleto, o Rosh Chodesh é celebrado em um dia. Você tem um dia de comemoração do início do mês. E quando ele é completo, ou seja, um dia um mês que tem 30 dias, você comemora o Rosh Chodesh em 2 dias. Para regular essa diferença desse tempo aqui, o que é feito, né? Porque a cada 19 anos você repete o período. Então você divide o ano que você está por 19, né? E
dividindo por 19, você pega o resto. O resto vai ser 3, 6, 8, 11, 14, 17 ou 0, né? O resto de 19 por 19 é 0. Então, nesse caso, acrescenta-se um mês ao ano. Então, nós estamos no ano 5.782. Se você dividir por 19, vai dar 304 e o resto vai ser 6. Então, nós temos aí um mês a mais no nosso ano. Não sei se vocês já perceberam que nesse ano todas as para-choques elas vêm acontecendo normalmente, né? Porque nos anos em que não há o acréscimo desse mês, algumas para-choques são juntadas, são estudadas juntos, né? São estudadas duas numa mesma semana para que a gente feche as 54 durante o ano. Esse ano está sendo mais alongado. Normalmente a gente já estaria próximo no outro ano, um ano que não acontece esse período, que não acontece esse acréscimo de um mês, a gente já estaria praticamente na Páscoa, né? Então nós vamos ver que a Páscoa, Pessah, é muito importante na determinação desse calendário. Esse ano que acrescenta um mês é chamado de ano embolístico. Então, o Adar Sheni, ou seja, o Adar 2, o segundo mês de Adar, é acrescentado. Muitos calendários, eles trazem Adar 1, que é o mês acrescentado, e o mês de Adar. Outros, como esse que eu mostrei no início, Calor, que é um calendário muito bom e está disponível aqui gratuitamente no canal Teshuvah Total. Você pode baixar na descrição do vídeo, tem aí o link para você baixar esse Calor e você verificar o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, ou onde vai cair qualquer data no futuro. Ele já faz essa conta toda. Ele coloca o mês de Adar 1 e Adar 2. Né? E o calendário judaico atual, ele também considera o ciclo solar, ou seja, a duração da órbita da Terra ao redor do Sol, que é de 365 dias, 5 horas e 49 minutos. Então, isso também leva à necessidade de se ajustar o ano solar. Quando a gente soma 12 meses lunares com aquela diferença de quase 12 horas, a gente tem que um ano lunar, 12 meses lunares, soma 11 dias a menos, ou seja, soma 354 dias, ao invés de 365. É por isso que a cada 3 anos, né, 3, 6, 9, a gente vai acrescentando um mês. Né? E os caras dizem que isso vem lá dos caldeus, né? Na verdade, a gente vê aqui que isso já está no calendário judaico. Né? Então, o calendário judaico, ele é lunisolar, ou seja, ele traz características do Sol e da Lua. E, para ser elaborado, ele tem que considerar regras complexas dos moedim, né? Porque os moedim do Eterno, eles vêm descritos na Torá. Então, para você não errar esses moedim, você tem que calcular corretamente as datas do moedim. Né? Então, no início do ano, você já tem que saber quais as datas em que vão acontecer para, por exemplo, um Pessah, um Sukkot, a data do Yom Kippurim, do Rosh Hashanah. Então, você já tem que saber no início do ano para poder para que todos possam comemorar, para que todos possam honrar ao Eterno nessas datas no mundo inteiro. Eu não vou comemorar Rosh Hashanah hoje e você amanhã. Eu não vou comemorar Yom Kippurim numa data e alguém lá na Inglaterra comemorar em outra data. São todos na mesma data. Né? Então tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Assim como a gente lê, a gente faz o estudo no Shabbat aqui no canal Teshuvah Total, todo mundo está começando Vaikra no mesmo Shabbat. Então, todo mundo está estudando o mesmo texto, todo mundo está estudando o mesmo texto no mesmo dia, no mesmo momento. Então, por isso que é complexo a gente
calcular tudo isso considerando essas diferenças de tempo do tempo do mês solar, do mês lunar e do solar, do calendário do ano solar e do ano lunar. Então, no século IV, né, em 358 da Era Comum, o sábio Hillel, não é o Hillel da época de Yeshua, um pouco antes da época de Yeshua, né, esse já era uma outra pessoa, um estudioso e fundador de uma dinastia de patriarcas e do judaísmo. Ele fez então uma discussão com os sábios da época e estabeleceu essa metodologia para o cálculo do calendário judaico, né? E aqui uma particularidade, né? Porque em hebraico, no judaísmo, eles não consideram o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Mas para evitar a confusão, eles colocam era comum, ou seja, a era que começa com a data de nascimento de Cristo, né? E antes da era comum, a EC para o que o mundo ocidental, ou o mundo cristão, chama de antes de Cristo, né? Então, era comum é a era depois do nascimento de Jesus Cristo. E antes da era comum é o antes de Cristo, né? Para evitar, eles não consideram, muitos não consideram Yeshua como Mashiach, então para evitar discussões desnecessárias se adota essa nomenclatura. E novamente, repetindo, todo esse cálculo, então, é estabelecido para que as pessoas que estavam fora de Israel, ou que vivem fora de Israel, possam acompanhar, os moedim possam acompanhar as festas do Eterno no mesmo momento, no mesmo dia, né, na mesma data. Então, vamos ver como é que esse processo de calcular o Rosh Hashanah, por exemplo. O Rosh Hashanah, ele tem características no seu cálculo para evitar que o Ano Novo, o Rosh Hashanah, e os outros moedim caiam em dias da semana que não são permitidos, né? Por exemplo, muitas vezes é adicionado um dia ao mês de Reshvan, que é o 8º mês, ou subtraído um dia do mês de Kislev, né? Garantindo então que a lua nova caia no Rosh Hashanah. E se a lua nova cair no Rosh Hashanah, todos os meses iniciarão com a lua nova. Então, se no cálculo caiu antes, você adiciona um dia. Se caiu depois, você retira um dia, né? Então, dessa forma, a gente vai ter todas as datas, todos os inícios de mês começando na lua nova. E todas as datas, todos os moedim têm a ver com a lua nova. Então, o Rosh Hashanah começa no dia de lua nova, e se ele aconteceu 354 dias após o primeiro de Tishrei do ano anterior. O primeiro de Tishrei é o primeiro dia do ano, é o dia do Rosh Hashanah. Então você considera 354 dias, né, que é o ano normal, 354 dias, 12 vezes 19, 12 vezes 29, né? Então são os dias. Agora, se o ano for um ano embolístico, você tem mais 30 dias, então vão ser 384 dias. Então é dessa forma que se determina o Rosh Hashanah. Dessa forma, fazendo isso, o intervalo de dias entre Nissan, primeiro mês, e Tishrei é sempre o mesmo. Então, desde do primeiro mês, do primeiro dia do primeiro mês ao primeiro dia do sétimo mês, você tem sempre o mesmo número de dias, né? Isso garante que todas as festas vão acontecer na data certa. O primeiro Moed, né, que é a festa de Pessah, que acontece em 15 de Nissan, e a festa de Sukkot, que acontece em Tishrei, é sempre o mesmo, né? Então a gente tem sempre a festa das cabanas e a festa de Pessah acontecem sempre no mesmo dia. Então, também a gente tem que considerar o seguinte: se a lua nova ocorre após o meio-dia,
atrasa-se a Rosh Hashanah por um dia, pois a lua crescente só será visível no dia seguinte. Ou seja, se a lua nova acontecer na tarde, no dia, o que vai acontecer? Só no dia seguinte é que se vai perceber que a lua está crescente. Então, se atrasa um dia. Isso faz com que, se isso fizer com que o Rosh Hashanah comece num domingo, ou numa quarta-feira, ou numa sexta-feira, atrasa-se o Rosh Hashanah por um dia. Isso vai fazer com que o Yom HaKippurim, que acontece em 10 de Tishrei, caia numa sexta-feira ou num domingo, que é justamente um dia antes ou um dia posterior ao Shabat. Né? Então, evita-se que o Yom HaKippurim caia nesse período justamente pela dificuldade, né? pela comemoração do Yom HaKippurim, que é um dia de jejum, né? Você ter isso pensado dentro de um Shabat, né? Próximo de um Shabat. Então, é muito importante sempre considerar isso nesse cálculo. Claro que a gente não vai fazer esses cálculos aqui, a ideia é só trazer para vocês a complexidade que é esse calendário hebraico. Né? Se 2 anos consecutivos começam com 356 dias de separação, ou seja, um número de dias que não é legal, que não é um número ilegal de dias, né? Não pode acontecer isso, adia-se o início do primeiro ano por 2 dias, ou seja, transfere-se o Rosh Hashanah 2 dias à frente. Se 2 anos consecutivos começam com 382 dias, que também a gente viu lá na outra tabelinha que eram 383 dias, né? Também é um ano ilegal, adia-se o início do segundo ano por um dia. Então, vocês veem que não é tão simples, é mais fácil a gente usar o Calur, né, que é esse programa disponibilizado no canal Teshuvah Total, para a gente não ter que ficar determinando aí as datas do Rosh Hashanah para não cometer erros, né? E os nomes dos meses, né? Os nomes dos meses são interessantes, porque a Torá ela não cita nome de mês, ela cita apenas a ordem, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, assim como ela cita os dias, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, ela não cita nome. Mas depois do exílio na Babilônia, os israelitas adotaram os nomes dos meses, né? Então, mas a gente tem nos Neviim, nos Ketuvim, que são os livros que vêm após a Torá, eles citam, né, que já estão também, muitos deles acontecem depois do exílio da Babilônia, eles já trazem alguns nomes de meses, né, como Kislev, que vem em Nehemiah e Zacarias, Tebet, que vem em Esther, Shebat, que vem em Zacarias, Adar, que vem em Esther, Nissan, que vem em Neemias e Esther, Sivan, que vem em Esther, e o mês de Elul, que vem em Nehemiah. E aqui, deixa eu tirar então a câmera, né, para a gente poder ver direitinho aqui a nossa tabela de meses, né? Então, os nomes dos meses, Nissan, Iyar, Sivan, essa é a ordem dos meses, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quinto mês, sexto mês. Então, aqui o Reshvan, que você pode acrescentar um dia na duração do ano longo, ou retirar um dia aqui, que esse mês teria sempre 30 dias, né? Como esse aqui, ó, os meses ímpares têm 30 dias, os meses pares 29 dias, e aqui um mês par teria 29 dias, passa a ter um dia a mais, e um mês ímpar que teria 30 dias passa a ter um dia a menos, né? Então aqui é um ano curto, 353, um ano normal com 354, ou um ano longo que tem 355 dias. E aqui a gente tem o acréscimo do mês de Adar, né? Adar 1, é um ano embolístico, né? Um ano embolístico que também é chamado de ano bissexto, para dizer que tem uma diferença em relação ao ano normal. Mas a palavra correta é embolístico, porque o bissexto é um nome adotado no calendário gregoriano. E aqui a observação do que acontece nesses meses na terra de Israel, né?
Então a gente tem aqui no mês de Nissan chuvas e neve derretidas que vão encher o Iarden, né? A gente está começando a primavera e as águas descem, então há uma produção de cevada. Depois a gente tem uma estação mais seca, com céu claro, produção de trigo. No mês de Sivan já começa o verão, né? E ainda há trigo e os primeiros figos aparecem, né? Em Tamuz o calor aumenta e aí já aparecem as uvas. No mês de Ave, que é um mês já de calor intenso, né? Que é o verão, já frutas de verão. Depois começa no mês de Elu a produção de tâmaras, uvas e figos. Depois em Tishrei a gente tem a aragem da terra para o próximo ciclo. Depois nós temos em Reshvan a produção de azeitonas. Em Kislev a gente tem o recolhimento dos rebanhos, que a gente vai começar aqui o inverno, né? Então aumentam as chuvas, aumentam as geadas, as neves nos montes. No mês de Tevet nós temos mais neves nos montes, a vegetação cresce. Em Shevat começa a diminuir o frio, né? As amendoeiras florescem. Depois nós temos o mês de Adar, né? Que é o mês correspondente aí ao mês de março e abril, né? Nós temos fevereiro e março, aqui a gente passa a ter a produção de linho. Então essa é a distribuição dos meses. Deixa eu voltar a câmera aqui. E os dias, né? Então nós vemos aqui que o dia começa, como lá em Gênesis 1, né? O dia começa no anoitecer, né? E a palavra dia, ela pega todo o período da noite e da escuridão e da claridade. Então isso a gente chama de dia, mas o dia é a parte de luz e a noite é a parte da escuridão. Então, por isso que a Torá diz: e houve entardecer e houve amanhã, o dia 1. Por quê? Porque o dia começa no pôr do sol. Então, Yom Rishon, primeiro dia, é do pôr do sol do Shabat, o pôr do sol do domingo. Yom Sheni, dia 2, é do pôr do sol do domingo ao pôr do sol da segunda-feira. Yom Shlishi, o pôr do sol da segunda-feira ao pôr do sol da terça-feira, no calendário gregoriano. Yom Revi'i, do pôr do sol da terça-feira ao pôr do sol da quarta-feira. Yom Hanishi, do pôr do sol da quarta-feira ao pôr do sol da quinta-feira. Yom Shishi, do pôr do sol da quinta-feira ao pôr do sol da sexta-feira. E Yom Shabbat, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do Shabbat. Né? Então, como é que se determina essa lua nova? Né? Como é que eles medem essa lua nova? Então, eu quero aqui até fazer um parênteses, agradecer a nossa colega do canal, Lena Porter, que me mandou aqui ela sempre me manda uns artigos, uns estudos, né, da comunidade judaica, e que me ajuda muito a ter ideias, né, para colocar aqui no nosso shiur, né, e se mais alguém quiser mandar ideias para a gente discutir ou que traga alguma informação ou alguma dúvida que a gente possa discutir aqui entre os morim e depois apresentar, também é muito interessante. Então agradeço muito a Lena por ter mandado esse material e fui pesquisar lá e aprendi muita coisa, foi muito bom para mim. Então conta que Rabban Gamliel, né, no século I, ele era neto de Hillel. Ele num determinado momento, num determinado mês lá, houve uma nuvem muito espessa, né, e algumas pessoas disseram que já era o Rosh Chodesh, né, que já era a lua nova. E ele disse ter aprendido do seu pai aprendeu do seu pai, que ia até Moshe, que o ciclo da lua, mês sinótico, tinha 29 dias e meio,
mais 2/3 de hora, mais 73 frações de hora. O que é essas 73 frações de hora? Eles dividiam a hora em 1080 frações. Né? 1080 é interessante que dá 5, né? 12 é o produto de 5, 12 e 18. Né? 5 livros da Torá, as 12 tribos de Israel e vida. Né? Então a gente pode aqui também associar esses 1080 com esse produto aqui que tem muito significado. Então esse 2/3 de hora corresponde a 720 frações. Então esse ciclo de lua aqui é 29 dias e meio, mais 720 frações de hora, mais as 73 frações de hora. Isso aqui então vai dar 29 dias e meio mais 793 frações, que é 29 dias e meio mais 793 frações vezes 1080 frações por hora, então vão ser 29 dias e 0,73 esse número todo aqui de horas, e se a gente converter esse número aqui para a fração de dias, a gente tem 29 dias, 53,53059. Né? Então essa é a duração do ciclo da Lua, né? No período, a duração da translação da Lua ao redor da Terra. Né? Então, isso tudo sempre calculado pelo 18 horas, né, a hora oficial 18 horas, ao invés do pôr do sol, 18 horas em Jerusalém, ao invés de observar o pôr do sol, porque em cada época do ano, né, em cada período do ano, o pôr do sol pode ser mais cedo ou mais tarde. Então se estabeleceu um critério de referência aí de 18 horas, ou 15 horas e 39 minutos do tempo universal. Então esse tempo universal é o tempo que regula a hora de todo o nosso planeta. Agora, o interessante é notar que esse número aqui, 29,53059, vem do primeiro século da Era Comum, né, de Gamaliel, que fez essa conta baseado no ensino oral que veio lá desde Moshe até ele. Né? E a NASA calculou esse valor. A NASA utilizou satélites, telescópios, computadores, né? E o Carl Sagan, que é um cientista muito famoso, muito conhecido mundialmente, né? Divulgou bastante a ciência, ele concluiu que a Lua, o tempo de lunação entre ela nascer e nascer novamente, né, o seu ciclo se repetir, era 29,53058. Gamaliel achou 59, o quê? Uma diferença de 0,000002 dias. Ou seja, a NASA quase acertou, né? Faltou pouco. Mais recentemente, houve um estudo por um conjunto de astrônomos na Alemanha que achou um número 0,89 aqui, ou seja, reduziu a diferença para 0,000001 dia. Né? Então, esse cálculo aqui todo de Gamaliel foi um cálculo que vem na Torá, né? Que vem de como Moshe aprendeu a fazer esse cálculo através do que o Eterno havia dito a ele, e ele passou isso oralmente, né? Isso não está na Torá escrita, mas vem pela Torá oral, está no Talmud isso, né? E é trazido até hoje e com uma precisão assim fantástica. A gente está falando de 3.300 anos atrás, né? Feito na mão, que dá um valor feito aqui em computadores. E os Moedim, né? Os Moedim, nós vamos ver aqui no livro de Vaikra a definição dos Moedim. Então nós temos Pesach Matzot, que começa no dia 15 de Nissan, com 8 dias de duração. O Rosh Hashanah é em 1º de Tishrei, e o Yom HaKippurim, dia das expiações, é 10 dias após o Rosh Hashanah. E os Moedim ocorrem sempre na mesma data do Lua.
né, do calendário judaico. As datas correspondentes no calendário gregoriano é que variam. Então, a cada ano, Rosh Hashanah vai acontecer na mesma lunação no calendário judaico, mas no calendário gregoriano ela pode ser alguns dias antes, alguns dias depois. Então, a mesma coisa o Pessa, né? O Pessa cai sempre no 15º dia de Nissan, ou seja, na lua cheia, né? Então, que foi o momento em que o povo hebreu saiu do Egito. Então, saíram com a lua cheia, né? O Eterno não ia tirar eles no meio da noite numa escuridão total. Então, havia uma lua para iluminar além da coluna de fogo do Eterno. Então, é muito importante isso. Mas, diferentemente, por exemplo, a Páscoa católica cai sempre no domingo, né? O que não é verdade, o que não acontece no Pessa, que é a semelhança da igreja com a Torá, né? Seria essa festa de Pessa, que eles consideram como uma festa da Páscoa. A católica cai sempre no domingo e a judaica pode cair em qualquer dia da semana, desde que seja o 15º dia de Nissan. Então, novamente aqui o calendário e aqui as festas apresentadas, os meses aqui apresentados, né, as festas que a gente, Hanukkah, Sukkot, né, a entrega das tábuas, com os 10 pronunciamentos. Então, temos aqui uma visão geral do nosso calendário hebraico, né, o calendário judaico. Um calendário realmente muito complexo, muito difícil de calcular. E agora nós vamos ver um calendário mais simples, né, mais fácil de usar, que é o calendário gregoriano. Mas até chegar no calendário gregoriano, a gente tem que ver de onde que ele vem, de onde que ele surge, né? Então, na Roma Antiga, um dos fundadores de Roma, o Rômulo, né? Rômulo e Remo criaram Roma. Ele estabeleceu a marcação dos dias dos anos para comemorar os dias dedicados aos deuses romanos. Ou seja, qualquer semelhança com os moedim do Eterno é mera coincidência, né? Quer dizer, impressionante como todas as culturas adotam um calendário baseado nos moedim, né, como vem estabelecido na Torá. O mês também começava na lua nova e o primeiro mês iniciava com a primavera. Tinha 10 meses, totalizando 304 dias no ano. No governo de Numa Pompília foi acrescentado o mês de Janulis, né, do deus Janus, que Janus representa aquele deus de duas caras, né, um deus que tem uma cara olhando para o futuro e uma cara olhando para o passado, né, é o que guarda as chaves, né. E o mês de Februário, ele foi introduzido esses 2 meses para tentar coincidir com o ano solar, né? E aqui uma particularidade, porque na época não existia o J, né? O J vem lá do século XIII, quando foi introduzido essa letra J. Naquela época era Janus. O ano passou então a ser lunisolar, com 12 meses e 350 dias, e de vez em quando acrescentavam um mês, né, de 22 dias ou 33 dias, ou seja, também era um calendário complicado de se fazer. E o nome calendário que a gente utiliza até hoje vem do latim calendário, que é o livro das calendas, o livro que se marca o primeiro dia do mês, o dia da lua nova, né? Assim como a gente chama Rosh Chodesh, eles chamam de calendas. Então, calendas é um livro, o calendário é o livro das calendas, é o livro que guarda, que marca, que determina o dia da lua nova. E as nonas também existiam, esse não era o 5º ou 7º dia, e também os idos, né? Quando a gente fala idos de janeiro, na verdade é o 15º dia do mês. Idos de dezembro é o 15º dia do mês, né? Então essa palavra aqui não tem nada a ver
com o verbo ir, mas tem a ver com a marcação de uma data. Júlio César, na época de Júlio César, ele percebia, já se sabia, já se tinha esse acontecimento, que o mês da primavera, né, começava a adentrar no ano, né? Então bagunçava todas as festas, né? Já se definiam as festas numa data e essa data ia cair no meio do inverno. Então, o que ele fez? Ele pediu a um astrônomo para refazer esse calendário, estudar melhor isso e propor um novo calendário. E aí os anos passaram a ter 12 meses e 365 dias. Né? E o início do ano era o dia da calenda de Januaris, dedicado a esse deus Janus. Né? Então, Janus era o deus que o Júlio César gostava muito, né? Então ele estabeleceu o início do ano nesse dia de Janus, porque antes o início do ano era comemorado em 25 de dezembro, né? Era o dia do solstício. Então aqui ele passa a comemorar no dia 1º de Januário. Então, 8 dias após o solstício de inverno, que é justamente 8 dias antes das calendas, do 1º dia de janeiro. Então, as outras estações aconteceriam no 8º dia antes dos meses de abril, das calendas de abril, julho e outubro, que são as datas de início da primavera, verão, outono e inverno, né? Então a primavera no hemisfério, vamos falar do hemisfério sul, por exemplo, a primavera do hemisfério sul começa em março, 22 de março, o inverno começa, o outono começa em março, né? 22 e 23 de março, o inverno começa em 22, 21, 22 de julho, e a primavera aqui no hemisfério sul começa em 22 de setembro. Né? No hemisfério norte, a primavera começa aqui em março e o outono começa em setembro. Então, e no ano 46 antes da Era Comum, né? Antes da Era Comum ou antes de Cristo, o calendário juliano foi sancionado por Júlio César. E ele introduziu também o ano bissexto. Então, bissexto quer dizer que tem 2 vezes o número 6 na duração do ano. Então, daí vem a palavra bissexto. E é isso ele introduzia um dia a cada 3 anos. Depois o primeiro César, né? Porque o Júlio César ele era um governante, inventou a história do império com Césares, né? E aí o primeiro César foi César Augusto. Mas a gente considera Júlio César também, todo mundo chama ele de Júlio César. Então, o César Augusto intercalou o ano bissexto a cada 4 anos. Mas as regras não são as mesmas que valem hoje. E, mais à frente, também ocorriam desvios no calendário juliano. O calendário juliano também trazia muitos erros, né? Então, o tempo real que o Sol levava para dar uma volta completa ao redor da Terra estava ficando difícil de determinar. E aqui, se você procurar na internet, você vai achar que é o tempo real que a Terra levava para dar uma volta completa ao redor do Sol. Mas naquela época era calculado o Sol girando ao redor da Terra. Era o modelo aristotélico, né? Era um modelo em que a Terra era o centro do universo, ou digamos assim, todo o universo girava ao redor da Terra. Então eles calculavam o tempo que o Sol dava uma volta da Terra. Hoje a gente sabe que é o contrário, né? Então, essas ocorrências desse ano bissexto desalinhavam a Páscoa católica. A Páscoa católica é sempre o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. Então, sempre que acontecia, quando eles calculavam isso, essa data ia mudando, né? Então,
ficava longe desse equinócio, né? Então, a primavera e o outono são meses, são datas de equinócio. O dia é igual à noite, a duração do dia é igual à noite. Por isso que tem essa palavra equi, né? O equi é igual. Então, queria, no solstício, por exemplo, no solstício de verão, o dia fica mais longo que a noite. No solstício de inverno, a noite fica maior que o dia, né? A duração da noite é maior que o dia. Então, hoje eu vou passar um pouquinho do nosso tempo, né? Vamos pensar aí que na semana passada o nosso tempo foi um pouco mais curto, mas ainda eu acho que esse tema aqui é muito interessante para a gente interromper. Então, nós vamos chegar lá no século XVI, né, quando o Papa Gregório XIII solicitou então ao astrônomo Aloysio Lilius que fizesse uma correção nesse calendário juliano. Então, foi muito interessante, né, que todos esses erros que foram introduzidos aqui pelo calendário juliano, que durou muito tempo, a gente vê aqui que foram quase 1.500 anos, né, vingando esse calendário juliano. Nesse momento aqui o Papa então pede que seja feito uma correção que foi feita em 1582, né, aquele lá anterior foi no ano 46, então aqui a gente tem 1628 anos, então ele sincronizou o calendário, né, com o calendário solar, com o ano solar. E esse calendário passou a ser chamado de calendário gregoriano em homenagem a esse Papa. Esse Papa a gente tem que lembrar que foi um Papa terrível, né? Foi um Papa que fez muita maldade, né? Então o cara, olha, ele foi terrível, principalmente contra os judeus, né? Então a gente é lamentável, né? Isso é lamentável. Bom, posteriormente cálculos foram introduzidos para corrigir o valor, a correção do ano bissexto, né? É muito interessante que na época que foi lançado esse calendário, as pessoas foram dormir no dia 4 de outubro e acordaram no dia 15 de outubro. Né? Por quê? Isso foi necessário para fazer a correção do calendário. Só que o ser humano é muito, muito doido mesmo, né? Eu não diria isso, porque a vontade de criar uma confusão é muito grande. Porque o que eles fizeram? Principalmente os ingleses, né? Eles se revoltaram e pediram esses 10 dias perdidos, que na verdade não dormiu num dia e acordou no outro, só mudou a numeração, mas eles queriam esses 10 dias perdidos, queriam que fossem estornados esses dias, não sei como, né? Parecia então aquele povo que resolveu fazer um bezerro de ouro, né? Então se revolta contra qualquer coisa e já parte para a transgressão. Então foi muito uma das curiosidades que marca esse calendário. E os anos bissextos hoje ocorrem a cada 4 anos, mas se o ano for múltiplo de 4 ou 400, e não ocorre se o ano for divisível por 100. Por quê? Porque há correções que têm que ser feitas ainda, porque o tempo do ciclo não é o número inteiro, né? Então tem vários, são 365 dias, 5 horas e não lembro mais 40 minutos, uma coisa assim, 48 minutos. Então ainda tem segundos nisso. Então cada correção aqui vai tendo que ser acrescentada de tempos em tempos algumas correções de segundos, mas isso no nosso dia a dia não atrapalha em nada, né? Então, os anos têm 52 ou 53 semanas e 7 dias, né? Então a semana sempre tem 7 dias, sempre teve 7 dias e sempre terá 7 dias, né? Já tentaram mudar isso, mas é impossível, né? Então isso foi estabelecido no primeiro capítulo da Torá. A semana tem 6 dias de trabalho e 1 dia que é o Shabbat eterno, que você deve lembrar e santificar, né? E também a gente tem aqui que o padrão internacional diz que a semana começa na segunda-feira,
né? Porque eles consideram o dia de descanso, não o dia do Eterno, mas o dia que Constantino definiu como sendo o domingo, lá no Concílio de Laodiceia, no ano 360 da Era Comum. Então eles acabaram com o Shabat, derrubaram o Shabat. No Concílio de Nicéia ainda se tentou manter, mas no Concílio de Laodiceia eles realmente expurgaram o Shabat, definiram que o Papa sabia mais do que o Eterno e que o Papa sobrepujava a orientação do Eterno, né? E aí começaram a colocar o domingo como sendo um dia de descanso, e a semana passou a começar na segunda-feira, né? 300 anos se passaram para que a maioria dos países adotassem esse calendário, porque os países que passaram a ser protestantes naquela época, eles achavam que essa ideia do calendário gregoriano era para impedir que a igreja protestante se desenvolvesse, se expandisse, né? E a igreja ortodoxa ela não aceita o calendário gregoriano e utiliza ainda o calendário juliano. Então há uma diferença de 13 dias entre esses calendários. E aqui a gente tem a duração e o nome e algumas observações de cada um dos meses do calendário gregoriano. Então a gente verifica aqui, depois vocês podem ler isso, para a gente não perder muito tempo agora, mas a maioria deles é de nomes dados a deuses pagãos. Então a maioria dos meses aqui são meses pagãos. A gente tem que notar aqui, por exemplo, que julho foi o nome dado ao mês quinto, porque na época do calendário romano não existiam esses 2 meses, né? A gente viu que esses 2 meses foram acrescentados depois. Então, o mês quintilis foi uma homenagem do Senado a Júlio César. Então, passei a ser júlios. E os meses tinham 31 ou 30 dias. E aí, depois, o segundo imperador César Augusto também foi homenageado com o mês de Augusto, né, que também tinha que ter o mesmo número de dias de júlios. Então aí, esses 2 dias aqui foram retirados do mês de fevereiro, né? Coitado, o mês de fevereiro perdeu aqui para os Césares, e também acrescenta-se um aqui no caso do ano bissexto, né? Porque não poderia acrescentar aqui para 32 dias, né, em qualquer outro mês, ou 31 mês no mês que já tinha um valor fechado. Então, o melhor mês para colocar esse número extra do ano bissexto, o ano que tem 2 6 no número de dias, foi justamente o mês que já estava mais curto devido à homenagem a esses imperadores, né? E o dia da semana no calendário gregoriano passou a ser o domingo, que é o dia do Senhor, o dia do Sol, o dia da Lua, o dia de Marte, o dia de Mercúrio, o dia de Júpiter, o dia de Vênus e o dia de Saturno. Felizmente, na língua portuguesa, a gente manteve aí o segundo dia, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o Shabat, como vem especificado na Torá. E esses dias aqui são interessantes porque realmente era uma feira, né? O que aconteceu lá no Concílio de Nicéia, eles estabeleceram que todos deveriam trabalhar desde a feira que acontecia na segunda até o Shabat, né, e descansavam no domingo. E nesses dias os camponeses vinham à cidade vender os seus produtos, comercializar os seus produtos. No Concílio de Laodiceia, eles estabeleceram que todo mundo descansa no domingo, menos os camponeses, que eles têm que trabalhar também no domingo para levar comida, para comercializar comida com os produtos da terra, né, com o povo que vivia nas cidades. Então, o Shabat, que é um dia de descanso, que não trabalha nem você, nem seu servo, nem sua serva, nem seu filho, nem sua filha, nem seu gado, nem um estrangeiro,
para a igreja só não trabalha você, o resto todo mundo trabalha. Então ninguém descansa, não há descanso, né? Então é muito interessante essa variação. E nós temos então uma comparação aqui da adoção do calendário gregoriano, né? Logo no início, então, Portugal, Espanha, França, Itália, provavelmente o Brasil, aqui devido a Portugal, assumiu esse calendário, mas a gente vê que a Turquia só aceitou esse calendário a partir do ano 1926, a Grã-Bretanha em 1750, né? Então, os países adotaram esse calendário muito mais à frente. E a contagem dos anos. Nos anos 600 da Era Comum, o monge Dionísio resolveu, então, fazer uma divisão na contagem dos anos, né? Porque ele resolveu fazer com que o dia 25 de dezembro do ano 756, ele fez uma conta lá e chegou à conclusão que Jesus Cristo nasceu nesse dia, né? Então, o total de conhecimento da política romana e da história, né? Por quê? Porque ele estabeleceu que essa data, inclusive os sites que eu consultei tentam mostrar que nos evangelhos de Lucas, por exemplo, mostra que essa data foi a data em que aconteceu o recenseamento de Quirino, né? Então, total de conhecimento da política romana, da história romana, né? Porque como é que Roma ia fazer um censo no meio do inverno, uma neve desgraçada daquela que existia, né? Como é que ele ia fazer o povo sair de casa, andar quilômetros e quilômetros e ir para Jerusalém e fazer um recenseamento? É inconcebível isso, né? Então, o romano não queria perder homens fortes que pudessem trabalhar no campo no meio de uma estrada com neve para fazer um recenseamento. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a data de nascimento de Yeshua, você está convidado a acompanhar o Toldot HaMashiach, né, disponível aqui no canal, um estudo de vários vídeos que foram gravados há 2 ou 3 anos atrás, acho que há 2 anos atrás, pelo Moré Marcos Felipe, detalhando passo a passo, né, toda a genealogia do Mashiach, inclusive a data de seu nascimento, né, que foi na festa de Sukkot, né. Então, essa data aqui, esse 25 de dezembro, era a festa pagã do deus Mitra, né, o deus pagão da luz. E também muitos estudos mostram hoje, né, que Yeshua nasceu em 6 antes da era cristã, ou da era comum, na verdade, né? Então, ele não nasceu nesse ano, ele nasceu antes disso. E não nasceu nesse dia 25 de dezembro, que é uma festa pagã do Natal. A festa pagã do Natal não tem nada a ver com o nascimento de Yeshua. Ramban Maimônides estabeleceu que a data da criação de Adão foi o início dos tempos, né? Então, muitos filósofos, muitos rabinos corroboram esse estudo de Maimônides, mas muitos outros não corroboram isso, né? Então, Ramban estabelece que hoje o ano tem 5.782, o universo tem 5.782 anos, mas isso é uma parcela muito pequena dos rabinos, né? Então, se o Eterno permitir, mais à frente eu posso trazer um estudo sobre a idade do universo, né? Já que a Torá não fala com a idade do universo. Isso foi um cálculo que ele estabeleceu somando as datas de vida, o período de vida de cada uma dos personagens da Torá, e aí ele chegou nesse período, né? E então, segundo essa ideia do monge Dionísio, que provavelmente não conhecia a Torá, só conhecia os evangelhos, ele fala aqui que estabelece que
Yeshua nasceu no ano 3754 do calendário hebraico, do calendário judaico, né? E o ano zero do calendário gregoriano é o ano 3760. E esse ano 3760 é muito estranho, né? Então, por que isso? Né? Por que a partir dessa decisão aqui, a partir disso, o cara chegou nesse número, né? Esse número é muito interessante porque esse número, para mim, não é uma determinação humana. Ele calculou lá, fez, mostrou, apresentou, mas eu acho que esse número tem o dedo do Eterno aqui. Porque, olha só, primeiro verso da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, soma 2701 a gemátria dessa frase, que é o número primo 73 vezes o número primo 37. Né? A gente pode falar horas sobre esse número aqui, com as características fantásticas que tem esse número. A gemátria da primeira frase do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, soma 1118. E a gemátria do nome de 42 letras, Ana Berroá, que são 7 linhas, 6 letras em cada linha, né? Então são 42 letras, essas 42 letras soma 3.701, que dá exatamente 7.520, ou seja, 2 vezes o número 3.760, que é exatamente 10 vezes a gemátria da palavra Shalom. Então, números que são importantíssimos dentro da Torá, o 2, o 10, o 3.701, 2.701, então são números que não foram, esses 3.760, o monge Dionísio fez essa conta aí, chegou no número, mas na verdade esse número foi soprado no ouvido dele para ele chegar nesse valor, né? E uma outra dúvida que muita gente tem é por que o primeiro dia do ano, né, o Rosh Hashanah, o primeiro dia do ano ocorre no 7º mês e o primeiro mês é Nissan. Né? Isso não é problema nenhum. Né? Como é que a gente vê como é que a gente pode aceitar que um ano começa no 7º mês? Né? A gente está acostumado que o ano tem que começar no primeiro dia do primeiro mês. Mas isso nem sempre foi assim. Né? Isso nem sempre foi assim. Na época do calendário juliano, antes do estabelecimento do calendário, o primeiro dia do ano era 25 de dezembro. Depois, com a promulgação do calendário juliano, ele passou a 1º de janeiro. A igreja considerava esse dia 1º de janeiro como um dia dedicado ao deus Janus. Ele considerava pagão, então ele considerava que o dia de início do ano era 25 de março, que é o dia da Anunciação, o dia que Maria recebeu o anjo dizendo que ela teria um filho. Né? Mas o pessoal de Veneza considerava o dia 1º de 3, o Império Bizantino 25 de setembro, a Inglaterra também considerava 25 de dezembro. Quando se estabeleceu o calendário gregoriano, a igreja passou a adotar o dia 1º de janeiro. Né? E em 1967, o Papa Paulo VI declarou o dia 1º de janeiro como um Dia Mundial da Paz, e a ONU reconheceu esse dia como dia de confraternização universal. Então, por isso que hoje a gente tem que o 1º de janeiro é a festa pagã do Réveillon, né? Do início da virada de um ano para o outro. Mas, na verdade, não precisa ser assim. Tanto que muitos países do mundo apresentam o início do ano, e olha, a China é dia 1 e dia 3 ou 3 de fevereiro, o Tibete é 12 de fevereiro, enfim, são vários dias que ocorrem durante o ano, né? E o judaico vai ser a virada do ano no próximo dia 25 de dezembro, que vai ser o dia 1º de Tishrei. Né? Então, essa
a ideia que eu queria apresentar para vocês. Deixa eu tirar novamente a minha câmera aqui para a gente falar sobre o estudo que vai ao ar no dia 13, agora, domingo, às 19h15, que é a festa de Purim. Nós vamos falar, o Moré Marcos Felipe vai falar sobre a festa de Purim, que vai ser comemorada, então, no meio da semana que vem. E também no dia 16/3, às 19h15, nós ainda não estabelecemos como vai ser essa celebração, mas vai ser feita a leitura do livro de Esther, a Megilá Esther, então o rolo de Esther. Né? Então, eu aguardo vocês então, no próximo Shabá, no estudo do novo livro de Vaikra. Vamos iniciar o estudo desse livro, Vaikra, que o Eterno nos auxilie nesse estudo, né, que vai ser um livro fantástico, é o livro preferido do Eterno, pelo que a gente pode ver, o que mais aparece o nome do Eterno, que mais aparece o Eterno falando, é esse livro. Nós temos então muitos ensinamentos fantásticos nesse livro. No próximo domingo, então, o estudo de Purim. Na terça-feira, o estudo de momento do hebraico. Na quarta-feira, com o Moré Marcos Felipe. Na quarta-feira, os Atos dos Emissários, com o Moré Raios. Na quinta-feira, nós temos o pedacinho da Torá. E nós vamos ter, então, a leitura da Megilá Esther também na semana que vem. Então, na semana que vem vamos ter uma semana bastante cheia. Né? Então, aguardo vocês em todos esses momentos. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre os calendários, né? É bastante complexo, a gente não espera que ninguém saia fazendo cálculos de calendário. Baixa o aplicativo aqui, o arquivo que roda em computador, só roda em computador, não roda em telefone, em tablet, que é o Kaluar, né? O Kaluar traz todas as datas festivas do Eterno e traz todo o calendário hebraico. Então espero que, se você quer conhecer, você pode voltar até o nascimento de Yeshua, até a morte de Yeshua. Você pode voltar nesse calendário, saber o que aconteceu a cada ano. É muito bom mesmo, e é um calendário gratuito. Você baixa aqui e usa no seu computador, tá? Shalom, shalom. Vamos ficar com a música Pan Hayu. Da